pode perceber que ela não tem um WhatsApp conectado, porque como a troca de informação que agora, o processo é todo pelo ambiente virtual, Então tá bom. Eu só vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se mais alguém entra, tá? Deixa eu te perguntar, vou fazer um pedido para você colocar seu nome completo, que aí eu consigo dar presença certinho na aula, lá na web aula, tá? Por favor. E a monitora também, essa comunica pelo WhatsApp. E ela não é processo de ensino-aprendizagem, ela é para auxiliar vocês em acesso, em navegação. Então, esse aí é o WhatsApp, esse é só o WhatsApp, não tem como ligar, só mandar mensagem nele. Vocês podem mandar mensagem para ela, caso precise de alguma coisa. Então, anotem esses contatos, se uma foto da pessoa, vocês cliquem, para entrar em contato se tiver necessidade. Então, é responsabilidade, né, da tutora, ela tem de segunda a sexta, das 3 às 22. É claro que em todo esse processo é também para planejar a aula, para realizar a web aula, para fazer correção, para planejar as próprias unidades curriculares, para poder tirar dúvidas de vocês na plataforma, para montagem de sala. Então, assim, não é dedicação exclusiva ali, só ali, esperando você perguntar. Mas, ao longo do dia, ela está na plataforma o tempo todo, visualizando. Bianca, só me confirma, era você que estava na aula da semana passada? No momento que ela está só planejando, mas todo dia ela está ali disponível para auxiliá-lo. E o monitor, que é esse que vai te ajudar nesse primeiro momento de ambientação aqui, Então tá bom, era só para ter certeza. Ele está sempre em contato com vocês pelo WhatsApp, pelo login, ele que mandou as credenciais de acesso, ele que vai verificar o acesso de vocês ao ambiente, ele vai responder dúvidas para vocês não relacionadas ao conteúdo. Então, às vezes você está até com problema na unidade e não sabe que é na unidade. Não tem problema, pode perguntar para o monitor, ele vai te encaminhar, ele te direciona para a unidade, né? A gente vai pegar, inclusive aqui no final, você já deve ter recebido já da unidade na aula inaugural os contatos a quem vocês podem. Eu acho que hoje vai ser só nós duas, Bianca. Então, acho que eu já vou dar início para a gente não prolongar demais aqui. E aí, de qualquer forma, isso aqui fica disponível para vocês depois, para consulta. Boa noite.
A plataforma da faculdade de tecnologia. Bianca, você só me dá um ok se você consegue ver a apresentação? Eu não tirei, porque tem que. Não, mas pode fazer no quarto lá. Você não tá lá vendo, não? É a única que tá diferente das outras. Então tá. Vamos lá. Na aula passada a gente falou um pouco da gestão dos documentos, como que é feita toda essa parte de separação, o que é importante para fazer a organização deles. E aí hoje a gente vai começar com as técnicas de arquivamento. Antes vamos definir o que é um arquivo. É um conjunto de documentos que são reunidos ao longo das atividades das pessoas, tanto físicas, jurídicas, públicas e privadas. Ele pode ser definido como um órgão administrativo, porque um arquivo ele pode ser praticamente como um departamento, ou ele pode ser que é responsável pela guarda, ou quanto ele pode ser quem é responsável ali pelos documentos da empresa ou órgão. Tanto as empresas grandes quanto as pequenas, elas precisam ter técnicas de arquivamento, que algumas têm mais vantagens que outras, vai depender do que aquela empresa precisa mais. Mas o principal na técnica de arquivamento é fazer com que aqueles documentos, aqueles arquivos, sejam de fácil acesso para quem precisa utilizá-lo. Então, aqui a gente tem alguns tipos de classificação de arquivo, que pode ser por entidade, se ele é público, institucional, comercial, pessoal, se ele vai ser segundo a natureza dos documentos, se ele é especial ou especializado. Isso que eu estou falando, ele está disponível lá no capítulo 4, em técnicas de arquivamento. Então, quando eu falo segundo a natureza dos documentos, por exemplo, aqui em especial, são aqueles arquivos que demandam um tratamento diferente. Ele realmente é especial. Então, eu vou ter filmes e fotografias que precisam de uma armazenagem diferente, eles vão entrar aqui nessa categoria e ele pode ser organizado dessa forma. Então, vamos supor que eu tenho fotografias, elas vão ser separadas de papéis normais, de folhas de papéis normais. Precisa ter um tipo de armazenagem diferente. E aí, aqui, por exemplo, em especializados, são aqueles que ou são muito específicos, que são estudos técnicos sobre um determinado assunto, ou pode ser um especializado, que ele vai ser quase de uma área. Então, ele pode ser eclesiástico, ele pode ser militar, ele pode ser de faculdades. Então, vai depender de meio que do assunto a que ele se trata. E aqui eu vou dar uma relevância um pouco maior segundo os estágios de evolução. Então, os documentos, os arquivos, eles passam por estágios de idade. Então, aqui na primeira idade, a gente tem os correntes, que são aqueles arquivos mais utilizados. São os arquivos que precisam estar sempre ali à mão, eles são de 1 a 5 anos, então eles estão ali sempre que a pessoa precisa, eles estão ao alcance do pessoal da empresa. Os intermediários, eles já passam a ser aqueles que são utilizados, mas não com tanta frequência. Eles servem mais a título de consulta, algo que você às vezes precise para comprovar alguma coisa, mas não é algo extremamente necessário. E os permanentes são aqueles que às vezes já servem para contar uma história, que vem para
para a ideia de um museu, por exemplo, que eles estão ali, eles não têm, de certa forma, uma serventia, mas eles estão ali que eles são necessários por, dificilmente vai ser por consulta, mas eles fazem parte da história da empresa, por exemplo, e aí eles vão sempre estar disponíveis. E aí a gente tem segunda extensão de atuação, que podem ser gerais ou centrais, e setoriais. Na parte de classificação, realmente, quando a gente precisa separar, classificar como que eu vou organizar os documentos, os arquivos, onde que eu vou fazer toda a separação, eu tenho vários tipos de classificação. A gente escuta muito falar da alfabética, que é aquela que a gente usa de A a Z, e aí a gente tem a numérica e a alfanumérica. Por exemplo, a alfabética a gente encontra muito em escola, que são aqueles documentos que você separa o nome dos alunos, tem uma pasta que tem só os alunos que começam com a letra A, só os alunos que começam com a letra B, são as provas daquela turma. Então, tudo isso vai ser separado de acordo com a letra que inicia aqueles documentos especificamente. E a gente tem a alfanumérica, que é tanto letra e número, a cronológica. A cronológica ela é bastante utilizada também em museus, que a gente vem falar sobre a parte de idade, ou preciso de documentos de 1950, por exemplo, eu vou lá, tem essa parte de organização, e aí eu sei exatamente a data que eu preciso. Então, eu vou lá e procuro a data na classificação cronológica, que faz mais sentido ali naquele local. E aí a gente vem classificação geográfica, classificação ideológica, decimal e automática. Quem faz parte da equipe? Aí aqui que vai entrar a parte de recursos humanos. Essa é quando você vai precisar pôr lá na SAP. Então, a gente já falou na primeira SAP das atividades 1 e 2, e aí agora a gente entra na SAP 2. Então, quem que vai ser responsável ali na minha equipe? Quando eu preciso montar um organograma, eu vou precisar falar do responsável pela operação, eu vou precisar falar dos profissionais da área, que são os arquivistas, os documentalistas, os profissionais administrativos, os técnicos em geral, que eles vão utilizar também na parte de higienização dos documentos, que tem que ser muito específico, como limpar aquilo, não só o limpar de tirar as coisas dali, tirar documentos, mas higienizar, porque às vezes precisa de um tipo de higienização específico para não estragar aquele documento. Aí a gente tem os estagiários das áreas que vão auxiliar, pode ser em biblioteconomia, pode ser na parte de arqueologista também. E a gente tem os profissionais de informática que auxiliam na parte de gestão e TI, para ajudar na parte de sistema. E aí os profissionais de serviços gerais também, para manter a limpeza do local. E quando a gente fala de instalação, o que eu preciso para manter o meu arquivo organizado? Preciso de iluminação, como que vai ser a iluminação daquele local, como que é a disposição das estantes, que tipo de mobiliário que eu uso, realmente vai ser essa estante? Eu vou colocar em pasta, eu vou colocar em caixas, como que é essa parte de instalação do meu arquivo? E aí tem também a parte de acessórios, então eu tenho pasta suspensa, pastas intercaladoras, as pastas de A a Z. Então, tudo isso que eu vou utilizar para manter o meu arquivo organizado faz parte das instalações. E aí é isso que eu preciso que vocês descrevam na SAP etapa 2. A etapa 3 da SAP 2 é um resumo de todas as atividades que vocês fizeram. Então, desde a etapa 1 da SAP 1 até a SAP 2, etapa 2. Então, vocês vão precisar me apresentar num slide todas essas etapas que vocês fizeram. Aí, depois que a gente fala de organização, a gente vem falar de organograma.
que também faz parte ali da SAP 2. Então, o organograma, ele é um documento que ele vai representar a estrutura da empresa. Ele vai deixar um exemplo gráfico, quem que tem uma postura hierárquica, quem que tem mais poder, até o que tem menos poder de decisão ali na empresa. Então, por exemplo, numa empresa tradicional, a gente vai ter presidente, diretor, aí tem os coordenadores, os gerentes, os auxiliares e assistentes. O fluxograma, ele é uma representação gráfica com símbolos para mostrar o passo a passo do fluxo dos processos da empresa, como que funciona cada etapa. Então, eu vou, por exemplo, aqui nesse gráfico que está mostrando, a gente tem um início, que é representado por esse símbolo oval, e aí passa para fazer uma execução de atividade. Então, ele é um retângulo. Quando eu preciso mostrar algo que precise de tomada de decisão, é esse polígono aqui. Então, eu vou representar por sim ou não, e aí eu venho de novo para algumas tomadas de decisões, até finalizar o meu fluxo. Isso vocês podem olhar lá na página 80, que tem certinho falando cada parte do fluxograma. Aí as setinhas, elas indicam para onde que vai cada etapa. Então, elas indicam o fluxo dessas etapas. E aí o cronograma, ele entra para fazer a parte de detalhamento de processo. Então, para a gente fazer um projeto, você precisa definir quando começa, quais são todas as etapas, e em que momento todas essas etapas vão ser produzidas, vão ser realizadas, para a gente não escapar do prazo final. Tá bom? E é isso a aula de hoje, gente. É bem simples, não é difícil de entender, mas se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se você quiser abrir o microfone, Bianca, pode falar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, esse trabalho foi muito importante para o conhecimento da etapa. Ó, tem duas explicações. A última parte é da etapa da SAP 2. Então, a gente tem a SAP 1, etapa 1 e etapa 2, que aí é mais a explicação da semana passada. E aí, hoje, é da SAP 2, etapa 1 e 2. Talvez você precise utilizar um pouco da explicação de hoje para a última parte da etapa da SAP 1, porque eu falo de organograma. Mas como eu acredito que eu expliquei isso semana passada, talvez não tenha ficado dúvida. Mas é mais para SAP 2, sim. Mas se você ficou com dúvida, eu posso explicar de novo, não tem problema, tá? Não, então tá bom. Bom, como hoje só tem você, hoje era mais para terminar de explicar essa parte do conteúdo e tirar a dúvida do pessoal. Mas aí, já que você não tem nenhuma, a gente pode encerrar mais cedo hoje. A palavra de segurança é projeto. Então tá, Bianca. Tenha uma boa noite. Ah, um aviso, antes que eu esqueça. Na semana que vem, as nossas aulas vão começar às 19h30 na quarta-feira. A gente não vai ter aula mais às segundas. Então, todas as aulas passam a ser na quarta,
das 19h30 até as 8h20. Tá bom? E também a nossa estante virtual vai ser desativada. E aí eu vou habilitar para vocês o livro do curso lá no AVA. E quem precisar de que ainda ficar alguma dúvida, como acessar e tal, pode me perguntar. Mas eu vou deixar disponibilizado lá para vocês na parte de conteúdo. Então, vocês vão ter acesso ao PDF, vocês não vão conseguir baixar o livro, mas pelo menos vocês vão conseguir ler enquanto acessam o curso, tá bom? E aí, vocês podem também acessar o meu Senai, que é um aplicativo. Goiás ainda não está tendo acesso por motivos de conta mesmo, a gente tem uma conta com a Microsoft, mas para fazer o uso do meu Senai precisa de uma verificação com a Google, e aí o nosso sistema operacional está fazendo essa verificação. Quando tiver tudo ok, eu aviso para vocês. De qualquer forma, eu vou disponibilizar o livro para vocês. E aí, a partir de amanhã, quer dizer, depois de amanhã, já não tem mais a estante virtual. Ok? Infelizmente, não. A gente não consegue disponibilizar para download por questão de direitos autorais, é toda uma questão mais burocrática. Para download, a gente conseguia lá no app do Senai, que aí vocês conseguiam ter acesso, não precisava, vocês baixavam no celular, mas não conseguiam imprimir, né? Vocês só acessavam o app e aí vocês tinham acesso ao livro quando vocês quisessem, se vocês tivessem baixado. Aí agora, com essa mudança, a gente vai ver direitinho como que vai ser. Mas tenta baixar esse aplicativo, o Meu Senai, para ver se você consegue acessar o livro. Então tá bom, Bianca. Muito obrigada por ter participado hoje. Boa semana, aproveita o feriado que vai ter aí semana que vem. Bom descanso e não esquece das atividades. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá bom?